A volta do Grêmio depois da data FIFA marca um encontro contra a equipe do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Eu sei, não será no Allianz Parque, será lá na Arena Barueri, mas tem muitas questões em relação aos vários desfalques do Grêmio e também a provável escalação que nós vamos conversar neste vídeo. Acabou o período de data FIFA, então aquele pedido volta, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like, comenta, compartilha, hype esse vídeo. Tudo isso ajuda muito esse conteúdo a ficar cada vez melhor e a chegar em cada vez mais pessoas. Como eu disse, acabou o período da data FIFA e agora a gente volta a falar de futebol brasileiro, volta a falar de campeonato brasileiro e voltam, obviamente, também os vídeos de análise, onde a gente pode imaginar aquilo que o adversário pode colocar dentro do campo e imaginar também aquilo que o Grêmio possa colocar em prática. E o adversário de hoje é nada mais, nada menos que aquele que talvez seja o principal ou um dos principais bichos papões do campeonato brasileiro. Depois de enfrentar o Flamengo no Maracanã, que acho que é o jogo mais difícil do campeonato, o Grêmio agora encara a equipe do Palmeiras, também no sintético da Arena Barueri, e um Palmeiras que nós imaginávamos que poderia estar muito desfalcado por causa da data FIFA, não está. Terá Giai de volta, Flaco Lopes de volta, o John Arias é titular pelo lado esquerdo, o Piquerez, obviamente, esse tem uma lesão um pouco mais séria, aí fica de fora do restante da temporada, mas o Gustavo Gomes deve estar de volta, o Maurício deve estar de volta, todo mundo à disposição, e a gente ainda com a dúvida em relação ao Noriega, que chegou na noite da última quarta-feira na concentração gremista lá em São Paulo, e é uma incógnita para o jogo. Se não jogar o Noriega, a tendência é que jogue o Zorteia. Mas para a gente conversar sobre tudo isso, sobre como o Palmeiras ataca, como o Palmeiras defende, vamos lá para o campinho tático de sempre. Voltando aqui do campinho tático para a gente conversar sobre essas prováveis escalações, né? Sobre esse time do Grêmio e também essa equipe do Palmeiras. O Grêmio de Everton, Pavon na lateral direita, Gustavo Martins, Vieri e Pedro Gabriel. Todo mundo sabe, o Marlon tá de fora pela fratura que teve no tornozelo e o Caio Paulista pertence à equipe do Palmeiras e por isso não pode jogar. Noriega, e coloco a dúvida ali entre ele ou o Zorteia como primeiro volante, porque o Noriega depende da análise física que o Grêmio fez na última quarta e também nesta quinta-feira, e o Zorteia foi quem fez os últimos treinamentos, as últimas atividades como volante. Então eu imagino que o Castro se treinou com o Zorteia como primeiro volante, se não tiver o Noriega como titular, deve ir com o menino da categoria de base do Grêmio, do Sub-20, fazendo sua estreia como profissional. Nardoni e Monsalvo no meio campo, há até uma inversão aqui, né? Nardoni joga um pouquinho mais pelo lado direito e o Monsalvo joga um pouco mais pelo lado esquerdo. Enamorado como ponta pela direita, imagino que seja uma obviedade, mas é um momento melhor do que o TT. Amuso pela esquerda e Carlos Vinícius como centroavante. Do lado da equipe do Palmeiras, tem várias questões para a gente conversar em relação aos jogadores, né? Vocês podem ver que tem várias dúvidas aqui. É o Carlos Miguel no gol, Kelvin ou o Giai, né? O Giai tá de volta à seleção argentina que jogou contra a Zâmbia na própria Argentina, e o Giai acho que nem jogou. Fux ou Gomes, porque o Gustavo Gomes estava a serviço da seleção paraguaia e tá de volta, mas o deslocamento foi muito complicado, porque veio da França, onde realizou o último amistoso dessa data FIFA. Murilo por aqui. Se for o Bruno Fux, há uma inversão, o Murilo vira zagueiro pela direita e o Bruno Fux vira zagueiro pela esquerda. Jefté ou Arthur, aqui pelo lado esquerdo, tá? O Jefté é o reserva imediato do Piquerez machucado, mas pode ser que jogue o Arthur. Andrés Pereira e Marlon Freitas, isso não muda. Alan pelo lado direito, John Arias pelo lado esquerdo e como um camisa 10, como um armador, o Felipe Anderson ou o Maurício. Pelo menos essa é a dúvida que possa acontecer. Eu acho que quem sabe até o Alan possa ficar no banco de reservas para a entrada do Maurício, mas respeitando os colegas que cobrem o Palmeiras, essa é a dúvida que eles colocam. Vamos para os cenários do jogo, para as posições, para a maneira como o Palmeiras funciona atacando e também defendendo, porque olha, gente, é um time muito difícil de encontrar um padrão, afinal de contas tem um treinador já há muitas temporadas. A gente está observando na tela aqui como o Palmeiras sai jogando. O Palmeiras nessa primeira fase de construção que a gente chama, que é quando a bola está ali próximo da própria área, né, no pé do goleiro, no pé dos zagueiros e tudo mais, o Palmeiras monta um 4-3-3 ou um 4-1-4-1 para sair jogando. O Fux se alinha ao lado do Gomes junto com o Murilo aqui, né? Nessa linha de... Aliás, o Fux. O Carlos Miguel e o Gustavo Gomes, ou o Bruno Fux aqui, indiferente, se alinham ao outro zagueiro. Tem o lateral pela esquerda e o lateral pela direita. O Marlon Freitas vira um primeiro volante. O Andrés Pereira anda um pouquinho para ser um meia pela direita, esse interior pela direita. O Felipe Anderson ou o Maurício anda para ser esse meia um pouquinho mais interior pela esquerda. A amplitude aqui é dada pelo John Arias e a amplitude lá pelo lado é dada pelo Alan. No centroavante é o Flaco.
para comprovar isso, vou deixar na tela para vocês aqui um print da partida contra o Vasco, onde vocês conseguem observar que o Palmeiras se posiciona desse jeito para sair jogando. Claro que há, em alguns momentos, uma alternância de quem faz a amplitude. Pode, por exemplo, o Andrés Pereira, se estiver mais próximo, cair lá para a beirada e o Alan se posicionar por aqui. Isso é possibilitado. Pode, por exemplo, o Alan cair para dentro, o Kelvin partir para amplitude, o Andrés Pereira descer aqui para jogar, onde a estrutura permanece a mesma. Isso pode acontecer, mas a ideia é essa, é o Palmeiras sair jogando em um 4-3-3. Quais os pontos de atenção? Primeiro, obviamente, essa pressão em cima de Murilo de GFT por parte do enamorado. E essa pressão em cima de Gustavo Gomes ou Bruno Fux e Kelvin ou Giai, feita pelo Amuso por esse lado, para que o Carlos Vinícius não fique sobrecarregado nessa marcação aqui. Importante não deixar essa bola chegar no Marlon Freitas, porque ele é o pensador de jogo da equipe do Palmeiras. O ponto de atenção que eu sempre comento, aqui o Marlon Freitas às costas do Carlos Vinícius, mas também o ponto de destaque sempre, esse espacinho aqui, né? Essas costas dos nossos meias aqui, do Nardoni e também do Monsalve, né? Que vão estar invertidos, vai estar o Monsalve pelo lado esquerdo, o Nardoni pelo lado direito. E o Flaco Lopes faz muito esse movimento aqui, de se movimentar da posição de camisa 9 para virar uma opção de passe a mais, para ser um homem a mais nesse quadrado ou neste tripé do meio campo, que aí vira um losango, como vocês vão estar acompanhando na tela agora. O passe que o Andrés Pereira acha para o Flaco é justamente o Andrés Pereira baixando, o Marlon Freitas aqui e o Flaco se movimentando para cá. E quando ele se movimenta para cá, o Monsalve não sabe quem marca. Se marca o Andrés Pereira, se sobe no Marlon Freitas, se desce no Flaco, se cai no Alan, fica perdido, no caso dessa jogada da equipe do Vasco, que marca num 4-1-4-1, né? Tem uma linha de 4, um primeiro volante e os dois meias ali, Hugo Moura, Thiago Mendes e Tietê, o mesmo time que jogou contra a gente lá em São Januário. Eles ficam perdidos e o Flaco desce da posição de camisa 9 e recebe esse passe livre nesse espaço aqui. Então, muito cuidado com as movimentações do Flaco e também com essa sobrecarga aqui em cima do Noriega ou até mesmo do próprio Zorteia. Palmeiras, que se precisar, não tem medo nenhum receio, nenhum remorso de esticar essa bola lá pro Flaco Lopes, fazer o Flaco Lopes brigar de cabeça e aí brigar, disputar a segunda bola e ser um time para tentar pegar essa bola já lá na frente. Depois que avança, depois que consegue passar dessa primeira fase de construção, supera a pressão do adversário, o Palmeiras se monta de um jeito diferente. O Palmeiras mantém alinhados os dois zagueiros, o Gustavo Gomes, ou o Bruno Fux e o Murilo, mas esses com muita liberdade para conduzir essa bola para o lado. Quando eles vêm para o lado, eles empurram o lateral para frente, o ponta cai para dentro, nesse caso o John Arias. O Marlon Freitas e o Andrés Pereira jogam alinhados, né, nessa segunda fase de construção, diferente do que era na primeira, eles jogam alinhados, e aí a ideia do Palmeiras é fazer um quadrado nesse meio campo, com muita liberdade para o Flaco também poder se movimentar. E aí vai acontecer aquilo que eu gosto de falar muito para vocês, né? O Carlos Vinícius sempre sobra um pouquinho mais para pressionar, e aqui existe um 4-3 no meio campo do Grêmio, com o Andrés Pereira, com o Marlon Freitas, com o John Arias e com o Felipe Anderson. Aqui pode ser que seja o Maurício, como eu disse, pela questão de ter voltado da seleção paraguaia. Mas conforme esse quadrado anda, os jogadores do Grêmio vão ter que ir se movimentando. E esse quadrado se movimenta muito. Vou deixar outra imagem para vocês aqui, onde o Marlon Freitas encontra um passe para o Flaco Lopes, e vocês vão observar. Todo esse quadrado está deslocado lá para o lado direito. Naquela altura o John Arias foi o ponta lá pela direita, mas todos os jogadores desse meio campo estão reunidos lá pelo lado. E aí o Marlon Freitas encontra o passe, porque o Flaco também se movimenta para pesar esse lado da bola. Então é um Palmeiras que usa muito bem essa entrelinha, usa muito bem esse espaço, e a gente precisa se preocupar com esse meio campo, mas é dessa maneira que o Palmeiras se posiciona. Se essa bola variar para o outro lado, for no Bruno Fux, aí o Kelvin adianta, o Bruno Fux ou o Gustavo Gomes adianta um pouco mais com a posse da bola, e aí o GFT volta para fechar para cá, né? O GFT desce, o John Arias cai para amplitude, o Felipe Anderson, o Maurício cai para cá, o Alan cai para dentro e o Kelvin abre para o lado. São essas movimentações do Palmeiras. Defensivamente, duas linhas de 4 e os dois atacantes, ou um atacante e um meia lá na frente. Vou deixar um print na tela também aqui para comprovar a partida contra o Vasco, onde a gente observa o Palmeiras defendendo num 4-4-2. Vocês sabem quais são as zonas vulneráveis de um 4-4-2, a gente fala muito nesses vídeos aqui, que é esse espaço de entrelinha aqui, né? Esse espaço às costas dos volantes, que precisa ser ocupado pelos nossos meias. Como que o Palmeiras tenta competir com isso? Muita pressão no portador da bola. Se essa bola chegar, por exemplo, no Nardoni, muita pressão do Andrés Pereira. E aí o Marlon Freitas desce para ser esse cara da entrelinha aqui.
Se essa bola vem pelo outro lado e vem no Monsalve, muita pressão do Marlon Freitas, e o Andreas Pereira cai para ficar nessa diagonal e fechar qualquer possibilidade de passe para essa zona vulnerável aqui. Qual que é a ideia e a importância? O primeiro volante. Porque a jogada pode vir do Gustavo Martins para encontrar o Monsalve e ele de primeira pisar para o Noriega. E aí sim, o Noriega vai pegar nas costas desta primeira linha de pressão do Palmeiras, que é formada por Flaco e Felipe Anderson, ou até mesmo Maurício, depende de quem for o titular. Ele pega nas costas e aqui ele passa a ter um pouquinho mais de liberdade para acionar o Nardoni, para acionar o Amuso, para acionar o Carlos Vinícius. Então a gente vai precisar que os nossos dois meias, tanto o Nardoni quanto o Monsalve, estejam num bom dia, mas principalmente os nossos zagueiros, que eles tenham essa capacidade de encontrar esse passe nesse setor aqui do Monsalve e do Nardoni, para que eles escorem. A gente chama isso de dinâmica do terceiro homem, né? Existe aqui o primeiro homem que está com a bola, existe o segundo homem, que é o homem que está livre, que é onde ele quer fazer a bola chegar, e o terceiro homem é um cara que se aproxima só para fazer o pivô, para escorar, para fazer essa bola chegar no Noriega. Então a dinâmica do terceiro homem é basicamente isso, e o Grêmio vai precisar utilizar bastante para conseguir sair dessa pressão da equipe do Palmeiras. Claro, os olhos estarão boa parte deles em cima do Pedro Gabriel, menino da categoria de base do Grêmio, que não fará sua estreia, mas que jogará profissionalmente pela primeira vez com o técnico Luiz Castro, assim como os Ortez, se isso for confirmado. E enfrentar um adversário do tamanho do Palmeiras com essas mudanças é sempre muito complicado. Bom, gente, final de vídeo, conversamos bastante, sei que nós passamos um período aí sem muito conteúdo aqui no canal, data FIFA, não estava a fim de falar de seleção brasileira, acho que a ideia aqui é a gente propor o debate muito mais sobre o Grêmio, mas algumas coisas novas estão por vir, a gente está pensando em vários projetos e vários quadros aqui para o canal, repaginar a maneira de fazer e tudo mais, certamente coisas melhores estão por vir. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like, comenta, compartilha e comenta aqui o que tu achou, o que tu acha que será esse jogo de logo mais 9h30 da noite lá na Arena Barueri, entre Grêmio e a equipe do Palmeiras. Continua, que vai ter muito Grêmio por aqui. Valeu!